lendo a Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo em Gênesis 34, Diná e os Sequemitas. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estava os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-la, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai, negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes com nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões de sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, o seu gado e as suas possessões, e todos os seus animais, não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam à porta da cidade. E foi circuncidado todo macho, e todos os que saíam pela porta da cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram
cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo o macho. Mataram também a fio de espada a Amor e seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas e os seus jumentos, e os que na cidade e o que no campo havia, tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Agora nós vamos estar lendo no livro de Marcos, o capítulo 6. Marcos 6. Jesus retira-se para Nazaré, e partindo dali chegou à sua terra e aos seus discípulos, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem mais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os doze, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem um alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para toda aquela cidade. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João os que batizavam: ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e dizia outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniteando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão,
porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou-lhe Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e puseram no sepulcro. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto que tinha feito, como que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós um barco para num lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo-os de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar,
E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betesda, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles os viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Todos viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou-se entre si. Ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Ante o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram, e saindo ele do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam.